Alô, Nação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta. E os meus comentários pós-jogo em nome dessa marca aqui, ó, onde a diversão acontece, KTO.com. Faça o seu cadastro. A diversão pelo lado cruzeirense, infelizmente, não aconteceu hoje aqui no Mineirão. E eu falo também em nome dos demais parceiros que aí estão no rodapé dinâmico do nosso canal A Voz Celeste. Como sempre, não tem comentário barato aqui, não tem esse negócio de baixar poã, baixar madeira, não. Eu falo, é o meu palavreado, eu falo aquilo que eu vi, aquilo que eu vejo, aquilo que eu já tô vendo há muito tempo e que tem alguns aí que temem ser cegos, dizendo que está existindo imediatismo por parte da imprensa. E aí, quando falo por parte da imprensa, eu tenho que me incluir, porque eu sou o que mais combato essa incompetência do atual treinador do Cruzeiro, e não é de hoje, e tenho levado em consideração a queda vertiginosa que o time teve desde a partida com o Botafogo. Era para se ter um crescimento e isso não aconteceu. Aí o Cruzeiro começou a regredir, a entrar naquela etapa de regresso, ao invés de subir, só regredindo, só deixando a desejar. Mas aqui hoje, Cruzeiro 0, Internacional 0. O Cruzeiro, com a sua incompetência e principalmente do seu treinador, que hoje, mais do que incompetente, mais do que incoerente e sem visão de jogo, sem esquema tático, ele realmente deixou assim a desejar no quesito responsabilidade. Então, de todos esses adjetivos que eu tenho utilizado para classificar o trabalho do seu Fernando Seabra, eu acrescento também a palavra irresponsabilidade. Não sei se o Caio Jorge foi lá, decidiu bater, se pegou a bola do Marlon, mas o comandante estava ali na lateral, à beira do gramado. Ele viu quem cobrou os pênaltis, ele viu quem cobrou as penalidades na partida com o Boca Juniors, na decisão. Matheus Henrique, por exemplo, eu até esqueci disso durante a transmissão, foi um excelente cobrador. Marlon, excelente. Mas aí não, ele vai... É porque hoje não tinha o William, não tinha o Barreal também para cobrar. E Caio Jorge vai para a cobrança. De todos que estavam em campo naquele momento, em que o lance foi revisado da mão, do braço do Valência, aos 35 minutos, o pênalti sob a responsabilidade do Caio Jorge. Então, de todos em campo, era o menos indicado a bater, o menos indicado a cobrar. Porque ali, e eu falei antes, eu não estou falando depois que ele perdeu, não. Peguem aí a nossa transmissão, que fica aí o link, e vocês vão ver, é o menos indicado, não pode ser ele de maneira nenhuma. Tem que se pegar um cobrador, aquele que bateu com eficiência contra o Boca Juniors, porque é muita responsabilidade para o garoto, que isso vai pesar e já está pesando sobre ele, que está sendo cobrado, porque desde que ele entrou no time, ele não deu liga. Desde que ele estreou, aí teve uma sequência como titular e agora sofreu essa queda de produção, né? E não conseguiu, queda não, ele nunca teve realmente, né, num bom momento, mas perdeu a titularidade e amargando a reserva, e mesmo quando entra não consegue convencer. E aí se dá a ele essa missão, essa responsabilidade de cobrar o pênalti. Tá de brincadeira, comandante. Tá de brincadeira. Aí o senhor prova a sua incoerência e o que o senhor está aprendendo, sim, que o senhor é um aprendiz e que o senhor não está qualificado, eu estou dizendo isso há muito tempo, para ser o treinador do Cruzeiro. E tem uns comentaristas aí, não sei, eles ficam cegos e aí dizem que não tem que existir imediatismo, não, que é natural essa queda de produção. Não é natural não, em 7 jogos não é natural não. Vamos fazer então o seguinte, vamos fazer uma volta nesse tempo. Botafogo, maravilha. Aí
perde para Fortaleza, empata o clássico com o Atlético, empata com o Vitória da Bahia, perde para o Internacional lá, empata hoje aqui, deixa de ocupar a 6ª posição, entendeu? De passar à frente do Bahia, estaciona na 7ª posição, na 7ª colocação com 38 pontos, não é isso? Pois é, que desperdício, hein? Que desperdício. Aí classifica diante do Boca Juniors numa sorte do barulho, numa sorte tremenda com o Cássio salvando a pele do treinador e do time lá no La Bombonera. E aí aqui com o Boca Juniors, o Cruzeiro poderia ter deslanchado o primeiro tempo, deslanchou, tomou um gol e foi aquele sufoco na etapa complementar, jogando com um a mais. Praticamente o jogo todo, porque a expulsão do Advíncula foi com menos de 1 minuto. E eu não vou cansar de repetir isso. Aí no segundo tempo é do Boca, quase que o Boca empata no final e leva a classificação. Aí ganhamos na sorte, ganhamos na sorte do tempo regulamentar, pela pressão que exerceu o Boca com 1 a menos. E na competência dos jogadores na cobrança de penalidades, para salvar a pele do seu Seabra. Competência que ele não quis colocar para bater a cobrança hoje, para bater o pênalti hoje. Marlon ou Matheus Henrique, um dos dois. Os mais indicados. Aí joga a responsabilidade na mão de um garoto de 22 anos que está se readaptando ao futebol brasileiro porque não conseguiu fazer sucesso lá fora, no futebol italiano. Muito bem. Primeiro tempo, expulsão com 33 minutos. Primeiro tempo, muito pouco. O Cruzeiro teve volume de jogo, mas muito pouco em termos de finalizações, de criar condição para gols. Teve cabeçada do Dineno, teve finalização do Wallace, do Marlon, mas pé torto, time inimigo do gol, inoperante. Aí vem o segundo tempo, aí ele faz a lógica, muda o que ele já deveria ter feito, já a partir da expulsão do zagueiro do Internacional, o Rogel. Mas aí ele voltou com o Vitinho hoje até que se explicou em parte, finalizou, aquele negócio todo se movimentou, procurou o jogo e poderia ter se consagrado como herói e salvado hoje a pele do seu Seabra e salvado o time no geral, porque teve chance realmente, ou 2, 3 oportunidades ele teve para marcar. Uma bola melou para ele, frente a frente, chutou em cima do goleiro. Teve o Arthur Gomes finalizando, muito fraco esse Arthur Gomes, meu Deus do céu. E teve a bola na trave, a real chance do Cruzeiro, aquela bola na trave, uma falta bem batida, com consistência, pelo seu Matheus Pereira. A bola descreveu uma curva e foi beijar a trave. Ali eu já acho que foi um pouco de falta de sorte também do time do Cruzeiro. Então o título do meu comentário de hoje, cansei. Que irresponsabilidade do aprendiz, hein? Não é ironia, não. É o meu sentimento. É o título do meu comentário pós-jogo. Você quer que eu repita? Eu vou repetir. Cansei. Eu cansei, porque eu tenho criticado muito. Eu tenho mostrado. Eu tenho alertado. Cansei. Que irresponsabilidade do comandante, do aprendiz, hein? Eu deixo essa exclamação ou essa interrogação para você, torcedor, avaliar comigo, para você analisar comigo, para você opinar, para você se manifestar, dizer se eu estou aqui fazendo algum comentário leviano de campanha contra o treinador. Não sou eu que faço campanha contra o treinador, é a torcida que está insatisfeita com a produtividade dele, com a produção dele que deixa a desejar, com a falta de comando dele à beira do gramado. A gente não vê ele passar uma orientação, ele ser forte na cobrança de chamar um jogador. A gente não vê o capitão chamar a responsabilidade. A gente não vê comando dele, sabe? A gente não vê esquema tático, a gente vê um amontoado de jogadores. O time é atabalhoado, descoordenado. Cadê o esquema? Que esquema de jogo tem o Cruzeiro? E o Cruzeiro não vem jogando bem desde quando? Você se lembra? Desde a partida com o Botafogo, de lá pra cá desandou completamente. E aí fica essas desculpas esfarrapadas, que foi o Pedrinho que cobrou, tem que cobrar mesmo, ele é o chefe, ele é o dono. Ele salvou financeiramente o Cruzeiro, ele investiu alto, botou a mão no bolso. E agora o seu Alexandre Matos, que foi atrás dos reforços, tem que começar a cobrar aí do treinador respostas
para essa queda vertiginosa que teve o time, para essa mediocridade que o Cruzeiro apresentou domingo lá em Porto Alegre e hoje não saber jogar, a exemplo do que ocorreu contra o Boca Juniors com um a mais. O Cruzeiro não sabe jogar com um a mais, porque o treinador não tem competência de achar o caminho, de achar um esquema tático, de fazer uma melhor distribuição dentro das 4 linhas e na hora de escolher o batedor, ele é de uma irresponsabilidade e chama o menos indicado. Eu não vou botar a culpa no garoto, não. Ele até assumiu, então, a responsabilidade para bater. Mas era o menos indicado. Por que que o Seabra não botou a cabeça dele na semana passada aqui no Mineirão contra o Boca Juniors? Por que que ele não olhou para o seu Matheus Henrique? Por que que ele não deixou o Marlon cobrar essa penalidade máxima? Ah, poderia perder, e aí? Mas jogadores feitos. Jogadores já amadurecidos, tarimbados, experientes. Aí se coloca o Caio Jorge, um dos jogadores mais cobrados na atualidade. E aos 35, ele chuta em cima do goleiro, telegrafou, bateu muito mal, sem querer tirar os méritos do goleiro, que está ali para realmente tentar a defesa, e ele foi e defendeu, mas o Caio Jorge bateu muito mal essa penalidade. Pior do que ele, só quem escolheu ele para bater. E eu quero crer que quem escolheu a decisão partiu é do comandante. Porque se não foi dele, então ele tinha que ter tido uma interferência. Ele falou, não, Marlon, é você que vai bater. Não, Matheus Henrique, é você que vai bater. Eu entendo que se chama ele, o comandante, se ele é o treinador, a responsabilidade desse empate hoje, dessa penalidade máxima desperdiçada, tem que ser atribuída a ele, tem que botar na conta dele. Há muito tempo que eu tenho falado desse treinador, das incoerências, das teimosias, da falta de ousadia, do quanto que ele se acovarda. Isso se chama medo. Você não pode ter medo no futebol, você tem que ser ousado, você tem que ser corajoso, você tem que buscar a vitória, você está em casa diante da torcida, criar uma atmosfera para domingo no jogo com o Atlético Goianiense, dar uma embalada, dar uma sacudida, para poder chegar pelo menos de novo, bater a porta ali do G4, sabe? Por isso que eu não vou mais me iludir. Eu sinceramente, eu entrego os pontos. Se o Seabra conseguir reverter essa situação, ele conseguir recuperar o futebol do Cruzeiro, para mim, este humilde jornalista será surpresa, porque eu não acredito mais nele. Eu não acredito mais no trabalho dele. Definitivamente, eu não acredito mais no seu Fernando Seabra. Eu já não acreditava há uns 10 jogos para cá. Principalmente agora, depois dessa queda vertiginosa e depois do que vimos aqui hoje, a falta de iniciativa de já não ter substituído assim que o jogador do Internacional ele foi expulso. Como ele também não teve coragem de mudar contra o Boca Juniors, com um a mais, com menos de 1 minuto. Então, realmente, torcedor, me desculpe, eu não vou hoje me exaltar em termos de voz, perder a voz, falar de um jeito mais áspero, não vou fazer isso de modo alguma. Eu estou triste, eu realmente estou cansado, porque eu tenho sido repetitivo em razão, justamente, de tudo que a gente tem visto no Cruzeiro, de jogo para jogo. Não vou culpar o Pedro Lourenço, não posso culpar o Alexandre Matos, que foi buscar os reforços. Eu tenho que culpar, sim, quem é o comandante, quem é o treinador, quem dirige o time, quem escala o Cruzeiro, quem tem que montar um esquema tático eficaz, porque a ele está sendo dado as melhores das condições. Recentemente, ele recebeu, inclusive, um aumento salarial. Hoje eu estou até me alongando um pouco. Recentemente, ele recebeu da diretoria um aumento salarial, pelo menos foi o que foi noticiado. Eu não sou mais aquele repórter de estar presente no dia a dia. Se a diretoria deu, é que entendeu que ele merecia, mas até um determinado período, onde o Cruzeiro estava dando sinais de que estava em plena evolução e que as coisas estavam funcionando. E aí o time sofre uma queda, tem que começar a cobrança. E quando se começou a cobrança, aí vai, o diretor chega e fala, o CEO, que o trabalho tá bom e que não sei mais o quê. Aí não dá, e o treinador acomoda também. Se sente na zona do conforto. Não pode. O treinador ele é um profissional como um atleta. Ele tem que ser cobrado pela diretoria, do patrão, quem paga, sabe?
Então eu acho que agora as cobranças vão começar a ficar mais pesadas para cima dele. É inadmissível que um time com um a mais, grande parte do jogo, não tenha competência para em campo transformar essa superioridade numérica em gols, em resultado. Não dá. O Helder chegou a falar num determinado momento que a bola pune. Não. A bola não puniu o Cruzeiro. Foi incompetência mesmo, inoperância. Foi incompetência, foi inoperante o Cruzeiro. Então, incompetência do time do Cruzeiro. Incompetência do treinador. Sabe? Não é que a bola pune de forma alguma. Então, o Cruzeiro continua, né? Ou mostrou hoje que é um time ainda inimigo do gol. Tudo bem que temos que lamentar a ausência do Lautaro Dias e do Barreal, ausências sentidas hoje, principalmente de William, mas aqueles que entraram em campo deveriam ter correspondido. Ficaram devendo. E, repito, coloco mais na conta do seu Fernando Seabra. Acho que ele foi de uma responsabilidade tamanho dessa decisão do cobrador da penalidade máxima. Mas é isso, eu fico por aqui, não vou alongar mais. O que eu tinha que dizer, eu já disse. Se eu sou o dono da SAF, se eu sou o dirigente, eu já tinha mandado o seu Seabra embora já há um certo tempo. Eu, sinceramente, posso até e quero queimar a minha língua, mas eu não acredito mais na proposta de trabalho dele. Eu já não acredito que ele tenha poder e capacidade de recolocar esse time do Cruzeiro nos trilhos, porque eu não vejo evolução, eu não vejo esquema tático, eu não sou imediatista, não se trata disso. Eu estou vendo lá na frente, onde o Cruzeiro poderá se comprometer ainda mais se continuar com a mesma teimosia e incoerências que tem o seu treinador. Eu acho que a alta cúpula já tem que começar a ver lá na frente se realmente vale a pena insistir e dar sequência a esse trabalho do Fernando Seabra, que não dá resultados há 7 jogos. Com resultados que eu digo convincentes. Deu resultado em termos de classificação para cima do Boca Juniors na Copa Sul-Americana. Mas em termos de brasileiro é preocupante. Essa queda é preocupante. E essa irresponsabilidade de hoje de escolher o Caio Jorge para ser o cobrador foi o fim da picada e se comprovou aquilo que há muito tempo muitos têm colaborado comigo, muitos têm concordado comigo. O comandante está aprendendo nesta temporada como técnico do Cruzeiro. O Cruzeiro, pela estrutura hoje que tem, pelo elenco que tem, acho que merecia um profissional mais qualificado, mais tarimbado, mais experiente, realmente com bagagem. A falta de experiência do seu Seabra está fazendo com que o Cruzeiro seja prejudicado e esteja vivendo o que está vivendo nesse momento. Não era para o Cruzeiro deixar escapar a chance hoje de subir uma prateleira na tabela, na classificação. Fique aí com a sua opinião, vamos interagir. O certo é que estamos juntos, sempre no pedacinho que a galera gosta.